Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade e do Grupo GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas e hoje nós vamos estudar o último capítulo, o último item, que é sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Tá? Então, antes, a gente vai fazer uma leitura para a nossa harmonização e, na sequência, a gente faz a oração e o nosso estudo. Então, vou pedir para a nossa irmã Luciana para fazer a leitura do livro. Façamos nossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos das luzes, de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzieiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. E assim, vamos todos elevar o nosso pensamento em conjunto a Deus, nosso Pai e Criador, e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade bendita do estudo, do esclarecimento, de podermos aprender e, com esse aprendizado, modificarmos o nosso ponto de vista, olharmos sobre outros prismas a realidade, sobre outros parâmetros, tendo a oportunidade de termos mais tolerância diante das dificuldades, mais esperança
nesses momentos difíceis e trabalhar o amor, o perdão, a boa vontade de nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. Rogamos ao Senhor, meu Pai, que possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja sobrecarregado, que esteja passando por necessidades nesse momento, que possa encontrar em Ti o alívio, a sustentação, as forças para vencerem suas provas. E que nós também possamos estar contigo, Senhor, através do esforço, do trabalho e da dedicação ao bem. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa estar conosco e nós com o Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, quem vai começar conversando conosco é a Luciana, que vai conversar sobre 2 itens dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Seja bem-vinda, Luciana, novamente. Obrigada, boa noite a todos. Hoje, né, nosso último encontro, né, e a gente já vai ficando com uma saudade, né, vai lendo o capítulo, vai lembrando de muita coisa que já foi conversada aqui, e uma delas que a gente vai começar hoje conversando é sobre a imortalidade da alma, né? Esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Quando a gente fala do espiritismo, fala o que a doutrina espírita, né, explica para a gente, nos traz como conhecimento, sobre a imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre, o espírito não morre, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos imortais, né? Que apenas o nosso corpo, que é matéria, que morre, né? E o nosso espírito, ele retorna à pátria espiritual, ao mundo dos espíritos, que é de onde ele veio, tá? Então, todos nós sobreviveremos à morte física, né? Porque o nosso espírito, esse não morre, né? Esse retorna para poder adquirir mais conhecimentos, para poder aprender, continuar aprendendo, só que no outro lado da vida, tá certo? Quando o nosso corpo morre, né, e o nosso espírito volta à pátria espiritual, ao mundo dos espíritos, nós conservamos a nossa individualidade, né? Então, eu, Luciana, que, né, estive nesse corpo, aprendi várias coisas, errei em tantas outras. Então, todo esse somatório que hoje está aqui, como Luciana, ele retorna com tudo isso, com toda essa bagagem, né, de conhecimentos, de dificuldades adquiridas. E aí, lá no mundo espiritual, continuo sendo a Luciana, um somatório, né, do que eu venho, né, angariando aí nas minhas encarnações. E assim com todos nós, né? Então, quando a gente volta, retorna, né, deixa esse corpo da matéria e retorna como espírito ao mundo espiritual, eu levo comigo a minha individualidade, tá certo? Todo o conhecimento adquirido é o meu somatório, né? Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que nós fomos criados para viver a vida no mundo espiritual, né? Que essa vida que nossa, na matéria, é uma vida o quê? Transitória, né? Nós estamos no planeta aqui de passagem, né? Nesse planeta material. Muitas das vezes a gente, né? Quando a gente está diante de uma situação, a gente, né? Poxa, mas a pessoa não tinha que ter ido agora, partido agora, mas o nosso caminho é esse, é retornar, né? É de onde nós viemos, né? A gente está aqui, quando a gente fala de passagem, é de passagem realmente, né? Porque o nosso mundo mesmo, né? O local que a gente foi criado, de onde nós viemos, é o mundo espiritual, né? E a imortalidade dos espíritos, a imortalidade da alma, ela constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, por isso, porque nós acreditamos que não morremos com a morte do corpo físico, né? Que hoje eu estou aqui como Luciana, morri, acabou tudo, né? Então, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que o nosso espírito, ele retorna e continua trabalhando, ou continua, muitos, né, passam por sofrimento do outro lado do plano físico, do lado do plano espiritual, voltam em sofrimento, em dor, né?
dependendo das escolhas que realizamos aqui, passamos por um período, né, difícil, do outro lado, mas que todos nós temos direito à nossa redenção, né? Se assim quisermos, se assim procurarmos, né? Mais para frente, o Livro dos Espíritos fala para a gente que a vida do espírito essa é eterna, né? A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma, o espírito volta à vida eterna, né? E que o essencial está no ensino que os espíritos nos passam, né? Apoiando-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Então, logo, a doutrina espírita, ela é uma doutrina religiosa, né? Quando a gente se submete, né, à justiça divina, é porque a gente acredita num Deus, né? A gente acredita num Deus que é justo, num Deus que é misericordiosamente bom e justo, né? Que sempre nos dá uma nova chance, uma oportunidade da gente poder ser melhor do que fomos ontem, tá? Também no Livro dos Espíritos fala que o Espiritismo, através da imortalidade da alma, ele reaviva a fé, né? A fé no futuro, né? Porque se nós acreditamos que a alma, ela retorna ao plano espiritual e, consequentemente, terá uma nova oportunidade para aprender, para poder adquirir conhecimentos, para reparar os erros do passado, isso quer dizer o quê? Que a gente tenha fé no futuro, né? A gente tem fé de que podemos, sim, nos tornarmos espíritos puros, nos tornarmos seres perfeitos, né? Da escola de Jesus. É claro que cada um, né? No seu passo, né? Cada um no seu tempo, mas isso nos dá, através da imortalidade da alma, a gente tem essa fé que não é que acaba tudo, né? Nada acaba, apenas continua do outro lado, né? E que um dia voltaremos. E aí a gente passa para um segundo item, né? Que também faz parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, muitas pessoas, elas não creem, né? E a gente respeita, né? Nós temos que ser cristãos acima de tudo, né? E ser cristão é você respeitar o outro, é você respeitar a escolha do outro, seja ela religiosa, política, qualquer que seja essa escolha. O fato de você não pensar igual não te faz melhor, não te faz pior, apenas, né, faz com que você tenha a sua individualidade, que você tenha o seu direito de pensar diferente, de ter uma opinião diferente. Mas nós aqui acreditamos, né, na doutrina espírita, no que ela traz para a gente, no que os espíritos apresentam para a gente. E quando a gente fala em reencarnação, um dos questionamentos que vem à nossa mente é que, se a gente não acreditasse na reencarnação, como é que a gente poderia responder 3 perguntas, né? Seriam elas: por que nascem uns ricos e outros pobres? Por que uns sofrem e outros são felizes? Por que crianças morrem em tenra idade, né? Então, são alguns questionamentos que nos trazem reflexão. Porque se nós acreditamos num Deus soberanamente justo e bom, né, que não vai dar um fardo maior daquele que podemos carregar, que não vamos passar por uma situação que merecemos, como que a gente explicaria isso? Por que uns foram criados, né, nasceram em berço de ouro, sem passar por nenhuma necessidade, enquanto a gente vê outros aí pedindo migalhas de pão, né? Então, são reflexões que a gente começa a fazer e tentar encontrar uma resposta, né? E aí a gente encontra na doutrina espírita essa explicação, né? É que nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, e cada um, ao decorrer da sua caminhada, da sua jornada, incluindo aí o seu livre-arbítrio, fomos escolhendo, né, o caminho que a gente queria percorrer. E muitas das vezes esse caminho não foi a melhor opção, né? Fizemos escolhas erradas. E aí, por isso, temos que passar por situações difíceis, situações dolorosas, para que a gente possa
reparar alguns erros e muitas das vezes também Deus coloca aquilo como uma prova para ver se realmente a gente aprendeu, para ver se realmente a gente consegue passar por aquela prova sem repetir, digamos assim. Não querendo dizer aqui, gente, que o fato da gente nascer rico ou pobre quer dizer que o rico é feliz. A gente sabe que a felicidade, ela não está nas coisas materiais, né? A gente sabe que a felicidade, ela não mora aí. Mas a gente faz esse comparativo para tentar entender por que muitos vêm providos, né, de tanta fartura, né, e outros não. Então, a gente encontra aí na doutrina espírita essas explicações, né? Através do uso do nosso livre-arbítrio, a gente pode acertar ou errar, a gente pode conseguir conquistar, né, méritos ou deméritos, mas isso não quer dizer que a gente não possa corrigir, que a gente não possa futuramente ter uma oportunidade para corrigir as escolhas erradas. E está aí, mais uma vez, a bondade de Deus, né? A misericórdia divina. Ele dá aos seus filhos a oportunidade de retornar e reparar aquelas falhas cometidas, a oportunidade da gente passar por situações para ver até que ponto nós aprendemos, até que ponto a gente passou realmente por aquela situação e aprendeu, se modificou, né? Deus jamais faria isso no intuito de nos prejudicar, né? No intuito de querer o nosso mal. Muito pelo contrário, né? A gente tem a oportunidade, através dos laços de família, da gente reaproximar, né, aqueles laços que não foram tão felizes no passado. Então, às vezes, aquela pessoa que não tivemos um bom relacionamento, que tivemos dificuldades, Deus, com a sua bondade, a sua generosidade, nos coloca no mesmo seio familiar para que a gente possa ali, através dos laços familiares, tentar uma reaproximação, tentar apaziguar, tentar refazer os laços que foram quebrados no passado. E assim não é diferente no trabalho, assim não é diferente, às vezes a gente, ao longo da nossa caminhada, encontra um amigo que vira mais uma pessoa do que da família, né? E aí a gente pode entender, sim, que são os laços de simpatia, de amizade, muitas vezes feitos, realizados, né? Conquistados em outras vidas, que nessa se reencontram, né? Então, tudo isso é planejado, todo o nosso processo reencarnatório, ele é pensado, ele é projetado pela equipe espiritual, né? Por uma equipe espiritual, e que nós não viemos aqui à toa. Não estou eu, Luciana, hoje aqui casada com um filho, nesse ambiente familiar à toa, né? Vem sim, para não necessariamente resgatar, tá, gente? Que tudo, não é tudo resgate, não. Às vezes a gente está junto porque realmente, né, abraçamos essa oportunidade de novamente estarmos juntos, né? Às vezes vem com o pai, com a mãe, não quer dizer que eu vim para resgatar, nem tudo é resgate. Mas a gente entende, né, que os laços familiares são a prova de que Deus nos dá essa oportunidade, né, de reatar laços feitos lá atrás em outras vidas. E aí, no Livro dos Espíritos, também os Espíritos colocam para a gente que a encarnação tem uma outra finalidade, a de pôr o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação divina, né? Que a reencarnação é aceita como uma lei natural que favorece a evolução do Espírito. Então, eu consigo, através da reencarnação, muitas das vezes resgatar laços do passado, mas também aprender, me desenvolver, crescer, me aperfeiçoar, né? Isso também é importante, né? Então, não é só, eu vim aqui para pagar, não. A gente, muitas das vezes, vem aqui também para adquirir conhecimento, para se melhorar, né? Para que a gente consiga nos tornarmos espíritos felizes, né? Sem sofrimento. E aí também lá no Livro dos Espíritos fala que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Né? Então, o tempo todo, Deus nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, né? Que pai tão generoso é esse, né?
tão bondoso, né? Que diante às vezes, das falhas dos seus filhos, ele vai lá e concede sempre uma nova chance a todos nós, né? E aí tem um trechozinho que eu li que eu achei interessante, que fala assim, para fechar esse tópico da reencarnação. Independente de acreditar ou não na reencarnação, vale a pena considerar que Deus concede a todos nós o ensejo de atuarmos como protagonistas no palco da vida, com o objetivo de conquistarmos a felicidade pelo próprio esforço. Uma vez que estamos aqui, esse é o momento de fazermos o melhor ao nosso alcance, valorizando e aproveitando as oportunidades disponibilizadas pela atual encarnação. Então, quando eu li isso, me tocou porque eu me lembrei, né, de quando a gente, lá no início, né, antes de ser decretado nessa pandemia, a gente começou a cogitar, né, a possibilidade do estudo, e foi, assim, um desafio, porque a gente teve que encarar, né, o Humberto teve que encarar a timidez, né, eu sou tagarela, eu falo muito, não tem problema com isso, mas tive que administrar aqui, meu filho já apareceu várias vezes aqui, né, no nosso estudo. O Sérgio teve um dia que ele não, né, teve problemas aí com a internet, tá vendo? Esqueci de tirar aqui o negócio. Enfim, a Ludmila teve que se afastar por problemas de saúde. Então, enfrentamos, assim, muitos obstáculos, né? Mas, como disse esse trecho, a gente tem que se agarrar às oportunidades, né? E a gente aqui, amparados pela equipe espiritual, amparados, né, por Jesus, a gente conseguiu até hoje, né, conduzir esse trabalho sem grandes percalços, né? A gente sabe que a gente depende da matéria, que é o celular, ou o computador, o cabo da internet, enfim, a conexão. Mas, graças a Deus, até aqui a gente conseguiu, né, estar juntos, aprendendo juntos, né? No momento que a gente prepara o estudo, a gente tenta dar o nosso melhor, né? E a gente, quando está aqui, a gente, embora não veja o rosto de cada um, a gente sente essa vibração, a gente sente que existe uma energia, né? É muito maior do que qualquer obstáculo que a gente poderia enfrentar. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Não vou falar muito, não, porque eu sou uma pessoa emotiva, né? Meu agradecimento a todos vocês que participaram, agradecer a Humberto, agradecer ao Sérgio, a Ludmila pela companhia. Fora daqui, a gente se dá muito bem, a gente ri muito, a gente brinca muito, e essa sintonia não é por acaso, né? Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui junto, não foi por acaso. E agradecer o convite do Valmir, né, por estar integrando essa equipe esse ano, que foi mais online do que presencial, né? Então, é só agradecer, né? E como disse esse texto aqui, para a gente aproveitar sempre as oportunidades, né? De estarmos fazendo bem, de estarmos elevando, né, o nosso pensamento a Deus, toda oportunidade de trabalho no bem, ela sempre será bem-vinda. Então, que a gente aproveite essa encarnação. E para quem ainda, né, está começando a estudar a doutrina, que ainda não está assim tão convicto, independente de acreditar ou não, aproveite essa oportunidade, né, que você está tendo dentro da sua família, dentro do seu trabalho, e procure fazer o bem, né? A gente tenta, né? Claro que nem sempre a gente, né, acerta, mas vamos tentando, um dia a gente chega lá. É essa a mensagem. Obrigado, Luciana. Vou aproveitar também, Luciana, registrar aqui a presença das pessoas que estão acompanhando. Né? Então, boa noite para a Fernanda, para a Glória Costa, para a Sônia Guimarães, para a Cátia Antunes e para a dona Ariovalda, para a Solange Guimarães, para o Tiago, para a Selma, Ana Cláudia Tito, para o Diogo Laranja, para o Alessandro, para o seu Sebastião, para a dona Vera Lúcia, para a Selma Trigo e para o Edson Costa. Então, obrigado aí pela participação de todos, aqueles também que não registraram aqui, que estão participando, muito obrigado pela presença. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes, tem alguns comentários aqui que eu vou postar rapidamente, que é a certeza da continuidade da vida
após a morte do corpo, nos traz a compreensão das diferentes provas e expiações, o que nos leva à consolação pela compreensão. Tem também outra mensagem da Selma, que é: a reencarnação é o perdão de Deus para conosco, nos oportunizando novas oportunidades de evolução como espíritos que somos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente vai falar sobre o outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a existência de Deus. O Tiago é professor de matemática, aí você pode me ajudar, Tiago, aí com um comentário, me respondendo a seguinte pergunta. Qual seria a probabilidade, né, de se a gente pegasse um conjunto de tintas e a gente misturasse, jogasse assim aleatoriamente, ao acaso, de formar um belo quadro? Qual a probabilidade se eu pegar uma sopinha de letras daquele de macarrão, né, que as crianças gostam, e misturar essas sopinhas de letras e jogar ao acaso e formar uma bela poesia? Provavelmente essa probabilidade não é nula, mas é praticamente nula. Agora, se colocarmos uma inteligência por trás desses fenômenos aleatórios, se colocarmos, por exemplo, um Leonardo da Vinci ou um Michelangelo por trás da tinta, com a intenção de produzir um quadro, e se essa inteligência das letrinhas for de um Carlos Drummond de Andrade ou de uma Cora Coralina, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma produção de belas poesias, porque houve a intenção, né, que houve uma inteligência por trás daquele efeito. Então a gente pode pensar também no universo. Qual a probabilidade do universo ter sido criado ao acaso? Qual a probabilidade do acaso ter criado leis tão inteligentes e formado um quadro tão belo como o quadro da natureza? Qual a probabilidade do acaso ter criado a bela poesia de uma flor se abrindo, ou de um pássaro cantando, ou o vai e vem de um mar? Mas, se nós colocarmos uma inteligência por trás desses efeitos, desses fenômenos, nós vamos entender que há uma probabilidade muito maior desses fenômenos se produzirem. Porém, para que esses fenômenos se produzam, essa inteligência não pode ser a de um homem, nem a de um espírito. Tem que ser a inteligência suprema, porque somente uma inteligência suprema pode ser a causa primária de todas as coisas. E essa inteligência suprema, que na doutrina espírita nós denominamos Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, também estudamos aqui, durante esse período em que estivemos juntos, sobre os atributos de Deus. Nós estudamos que Deus é eterno, porque se Deus tivesse tido começo, ele não seria Deus. Que Deus é imutável, porque se Deus mudasse a sua vontade, o universo não seria estável. Estudamos que Deus é imaterial, porque se Deus fosse material, ele estaria sujeito às leis da matéria, e, consequentemente, seria mutável. Estudamos que Deus é único, porque se houvesse outro Deus, quem seria o Deus? Quem seria o onipotente, que é um outro atributo de Deus, ou seja, o soberano Senhor, o Todo-Poderoso. E estudamos também que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Aproveitando esse último atributo, a gente também estudou no Obras Póstumas sobre a providência divina. Deus não criou o universo e agora está de braços cruzados assistindo os acontecimentos. Deus, ele atua, ele está atuando no universo, ele não está inativo. Allan Kardec fala na Gênese que a providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas. A gente também aprendeu que não há necessidade de termos intermediários entre nós e Deus, que nós podemos conversar, nos relacionar diretamente com o nosso Criador. Aprendemos ainda, e aí já vamos entrando no nosso próximo tema, que é a evolução espiritual, que Deus, ele é Pai. Aprendemos com Jesus que Deus é Pai. E o Pai, ele cuida, ele educa. Aprendemos que, com a doutrina espírita, que fomos criados simples e ignorantes,
e que precisamos traçar uma jornada evolutiva. E nessa jornada, nós desenvolvemos a nossa inteligência e a nossa moralidade. Que a gente precisa, como a Luciana comentou, de diversas existências, vivermos diferentes papéis e, com isso, evoluirmos com as experiências. Aprendemos também que, no começo, a influência material em nós é muito maior do que a influência espiritual. Mas que, com o passar das existências, essa influência material vai diminuindo e a do espírito vai aumentando. Até que um dia vamos alcançar o patamar de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, de uma Madre Teresa, onde a influência do espírito é muito superior à influência da matéria. Vamos alcançar ainda um patamar de um espírito crístico, como o de Jesus, onde a influência da matéria ou é mínima ou é inexistente. Mas quais as consequências dessa doutrina, né? De acreditarmos num Deus aqui que é um Deus do universo, não é mais um Deus tribal, não é o Deus do espiritismo. Né? A gente está falando de um Deus universal, né? Não é nem o Deus da Terra, é o Deus do universo. Então é uma outra forma de nos relacionarmos e de nos encararmos a divindade. E quais são as consequências da existência de Deus e da evolução espiritual? Em primeiro lugar, a gente aprendeu também nesse estudo que a nossa evolução depende do nosso esforço, da nossa vontade. Então, a nossa vontade ela pode abreviar ou prolongar a influência da matéria em nós. Aprendemos uma outra consequência, que quanto maior a influência do espírito em detrimento da matéria, ou seja, quanto maior a influência espiritual em nós do que a matéria, maior é o nosso bem-estar, maior é a nossa harmonia, a nossa paz, a nossa felicidade. E quanto maior a influência da matéria, se dá justamente o contrário. Outra consequência desse nosso estudo é que, dependendo do grau de influência de matéria e de espírito que há em nós, ou seja, dependendo do grau da influência material e espiritual que há em nós vamos enxergar a vida sob diferentes aspectos. Então, quem tem uma influência predominantemente material vai enxergar a vida sobre alguns parâmetros. E quem tem uma influência espiritual maior do que uma influência material vai enxergar a vida sobre outros parâmetros. Nós aprendemos também que uma consequência do Deus Pai e misericordioso é de que o inferno não pode existir. Porque sendo Deus justo, bom, misericordioso, sendo Deus Pai, necessariamente ele nos vai dar quantas oportunidades forem precisas para a nossa evolução. É óbvio que há limites para o mal, para a expressão do mal, que é simbolizado pelas dores, pelas dificuldades, mas a gente não encara essas dores, essas dificuldades como uma medida punitiva, e sim como uma medida educativa, e muito menos como uma medida de punição eterna, porque isso não estaria de acordo com a bondade e nem com a misericórdia de Deus. Mas, além disso, Deus também é amor. E sempre coloca ao lado do amor o amor para amenizar as nossas dores. Uma pessoa que a gente ama ou que nos ama, né? Que sempre está ao nosso lado, no momento certo, para nos fortificar, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos ajudar. Nós aprendemos também que, assim como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde a influência material é superior à influência espiritual. E por isso ainda enxergamos as expressões da violência, do egoísmo, do orgulho. Mas nós estamos em fase de transição, saindo de um mundo de provas e expiações, adentrando num mundo de regeneração, onde a influência espiritual começa a sobrepujar a influência da matéria. Aprendemos também que existem ainda outros mundos. Existem os mundos celestes, os mundos ditosos e depois os mundos celestes ou divinos, onde a influência da matéria não existe, onde só há a expressão do bem, do belo, do amor. Você já imaginou a felicidade que há nesses mundos? Um dia nós vamos chegar lá. E como diz no Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta assim para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, como diz a mensagem de abertura, como disse a Luciana, depende de nós esse esforço, essa vontade, para podermos evoluirmos, para podermos sintonizarmos o nosso livre-arbítrio com a vontade do Pai e conquistarmos a nossa própria felicidade. Então, vou passar a palavra para o nosso irmão Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes tem aqui uns comentários. Sérgio, deixa eu colocar aqui. O Tiago colocou: escreveu Albert Einstein em dezembro de 1926. Estou em todos os casos convencido de que ele, Deus, não joga dados. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais que não sejas compreendido. É a ti, fonte da vida, da beleza, da harmonia, que te elevam nossa confiança, nosso amor. Texto de Leon Denis, no livro O Grande Enigma. Então, Sérgio, vou passar para você dar continuidade. Boa noite, queridos irmãos. É com extrema alegria que estamos completando mais um ciclo em nossa casa. O ciclo do livro Obras Póstumas. Então, eu estava aqui escutando o meu irmão querido Humberto, a minha irmã querida Luciana. Infelizmente, a nossa irmã Ludmila deve ter tido um probleminha lá na internet. Mas eu estava aqui escutando vocês, meus irmãos, e achei que já poderia encerrar o estudo, nem achei que eu deveria continuar. Porque essa doutrina é maravilhosa. E ela nos permite, aí no fundo dos nossos corações, e sentir, lá na nossa alma, lá no DNA que Deus plantou em nós, esse desejo de passar o conforto que essa doutrina nos traz. Então, eu quero vos dizer, meus irmãos queridos, que eu tenho muito a agradecer a Deus por tê-los conhecido. Apesar de sermos da mesma casa por muitos anos, mas dias diferentes. E veio uma pandemia para nos unir mais ainda. Então, vocês arrumaram um problema para vocês, que agora eu vou perturbá-los direto. Agradecer a nossa casa, os dirigentes da casa, que com muita coragem colocaram esse estudo online e levou esse desafio a todos nós. Agradecer os trabalhadores que aceitaram o desafio, mesmo sem ser professores, doutores em doutrina, porque sabemos que não tem. Abraçamos essa causa, com os nossos medos, as nossas falhas, os nossos erros de português até às vezes, mas com os corações desejosos de trazer o bem. E é um dos maiores fundamentos da doutrina, que é o consolo, consolar, consolador prometido. Cada palavra que interpretamos dessa doutrina, ela nos mostra realmente que temos muito a ser consolados, mas que temos muito da onde tirar o consolo. Bendita seja essa doutrina que foi trazida por Jesus através esses espíritos maravilhosos, que são muitos. Nosso querido irmão, vários espíritos que estão aí, espírito da verdade, e que a gente, em cada palavra, em cada artigo, em cada parágrafo, a gente encontra algo para acrescentar em nossas vidas. E um dos princípios que eu vou falar do Espiritismo é da comunicabilidade com os espíritos. Será se isso é um princípio da doutrina? A comunicabilidade com os espíritos? É evidente, né? Porque senão nós não estaríamos comentando aqui a doutrina, porque ela é toda ela baseada nos ensinamentos dos espíritos. Então,
Mas eu tenho um fato interessante, que essa comunicabilidade dos espíritos com os encarnados é um fato antiguíssimo, com a única diferença de que no passado ela era conhecida somente pelos chamados iniciados. E na atualidade, com o espiritismo, tornou-se um fenômeno generalizado e organizado. Então, isso não essa comunicação com os espíritos não é de agora, ela já é de muito tempo. Tanto é que nós vamos trazer um exemplo aqui de Moisés. Moisés, no seu tempo que ele comandava aqueles irmãos, ele proibiu a comunicação com os espíritos. Mas por que Moisés fez isso? Porque Moisés queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam os abusos, inclusive o comércio grosseiro, associado à prática da magia e do sortilégio, e até mesmo de sacrifícios humanos. A proibição de Moisés foi, assim, justíssima, porquanto as relações que então se estabeleciam com os espíritos não se baseavam nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações habitualmente exploradas pelo charlatanismo. Então veja como se Moisés proibiu essa comunicação é porque já existia essa comunicação com os espíritos. E ele percebia que as pessoas usavam de forma errada essas comunicações. Então ele proibiu na época, porque não tinha um cunho educativo, não tinha um cunho de amparo, de socorro, e sim de brincadeiras, de aproveitamento dessas comunicações para se enriquecer, né, para ganhar dinheiro. Mas nós sabemos que hoje em dia isso ainda acontece. Mas hoje nós temos aí a doutrina espírita para nos esclarecer e nos mostrar que a mediunidade, que a mediunidade não é uma específica de pessoas com a moralidade elevada. Que a mediunidade, ela é uma disposição orgânica. Então, a pessoa que tem essa disposição orgânica tem a mediunidade. Mas o que faz a diferença de um médium educado, um médium evangelizado e daquele que não é evangelizado é muito grande. Porque essa comunicação com os espíritos através da mediunidade com o evangelho, ela é uma mediunidade de consolador, de amparo, de esclarecimento, de socorro. E segundo o Espiritismo, qual é o objetivo dessa mediunidade? O Espiritismo mostra-nos o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações com a espiritualidade. Esse é o verdadeiro ponto da comunicação com os espíritos. Moral, consolador e religioso. Na prática do espiritismo, conforme os ensinamentos de Kardec e seus seguidores, não se fazem sacrifícios humanos, não se interrogam astros, adivinhões e magos para se informar de qualquer coisa, não se usam objetos, medalhas, talismãs, fórmulas secretas, sacramentais. A mediunidade é simplesmente usada para fazer o bem, acolher os espíritos sofredores. Quem frequenta uma casa espírita, que segue os ensinamentos colhidos por Kardec, vê um trabalho extremamente sério. É um trabalho de UTI, de CTI, de hospital, ao tratar desses espíritos que eles são acolhidos com amor. Não há espírito expulso na doutrina espírita.
Todos os espíritos são acolhidos. Todos nós somos acolhidos, encarnados e desencarnados. Quem de nós foi interrogado o que nós fizemos ou deixamos de fazer na casa espírita? Não se pergunta isso. O que se quer é trazer para todos nós o ensinamento, a fé raciocinada, através desses fundamentos do Espiritismo. E um outro fundamento que nós vamos fechar aqui hoje, esse estudo, aonde está deixando uma marquinha em nossos corações, mas ano que vem estaremos juntos novamente, talvez não em obras póstumas, talvez no Evangelho, talvez no Livro dos Espíritos, aonde fomos convocados, estaremos à disposição, estaremos em comunhão com os Espíritos, né? E pediremos a eles que continuem nos fortalecendo para que possamos ter discernimento e ter direção nos trabalhos da casa. Então, esse outro fundamento que eu vos trago, meus irmãos, é uma grande máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Se nós entendermos essa máxima dentro da casa espírita, nós já entendemos todo o espiritismo, toda a moral do Cristo está aí. É a consagração do princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se a máxima por regra, todos os homens são irmãos. O nosso irmão Humberto falou que nós somos uma família universal. Os ETs que tanto estamos procurando são nossos irmãos, regidos pelas mesmas leis universais. E qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Não importa a religião, não importa o seu credo, não importa o seu gênero, todos rezarão um pelos outros, porque está aí a máxima. E nosso irmão Chico, que gostamos tanto de falar, disse o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então hoje nós estamos fechando um ciclo de 5 anos, onde estudamos e passamos por 5 livros. Estamos fechando um ciclo, meus irmãos. E se nós disso tudo tirarmos que amar o próximo é o que mais importa, nós conseguimos tirar o maior dos fundamentos da doutrina, que é a doutrina de Jesus. Essa doutrina que nos faz pensar, que nos alerta, nos chama a responsabilidade de amar o próximo, de perceber o próximo em qualquer momento de nossas vidas. Que não devemos amar o próximo simplesmente em nossas casas, simplesmente em nossa casa espírita. Ali é fácil amar o próximo, porque todos estamos estamos em comunhão. Acho que deu problema na internet do Sérgio, né? Bom, enquanto a gente aguarda ele voltar... Voltou? Oi, Sérgio, voltou. Deu uma quedinha aqui. Então, a doutrina espírita nos convoca a perceber o diferente, como Jesus percebia o diferente. Aquele que é invisível à sociedade,
Quantas vezes fomos às ruas levar um pouquinho de alimento material, roupas. E quantos irmãos, às vezes, nós perguntávamos, irmão, você quer uma sopa, uma blusa? E o irmão nos dizia o seguinte, irmão, eu estou com o meu estômago recheado, estou com minhas roupas normais, eu só quero uma conversa. Eu só quero conversar um pouco. E aí ali nós ficamos ouvindo aquele irmão falar dos seus problemas, das suas dificuldades, sem julgamento, sem crítica, falar onde se perdeu na sua família, onde perdeu o seu emprego, onde perdeu a sua dignidade, e que ele quer recuperar aquela dignidade. E aí nós ficamos ouvindo o tempo todo, e em momento nenhum proferimos uma palavra, e no final ele nos agradece dizendo, obrigado por me ajudar, simplesmente porque emprestamos o nosso ouvido. E ao emprestar o nosso ouvido a esses irmãos invisíveis da sociedade, nós estamos emprestando a nossa áurea a Jesus, aos bons espíritos, para que se aproxime daquele irmão e leve luz, esclarecimento. Aqueles irmãos que estão ali, que os videntes enxergam, que estão ali aglomerados, e são socorridos todos eles, porque são carregados em macas, abraçados em luz, em paz, em harmonia. E aí nós percebemos que nós, humildes, simples mortais, que às vezes dizemos que não podemos fazer nada, em apenas ouvir, estamos dando o que há de melhor. O Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. A doutrina espírita não veio para os sãos, veio para os doentes. Nós somos os doentes, mas nós já somos aqueles doentinhos que já recebemos um pouco de remédio. Então levantai a cabeça, abraçai essa causa, levai a seus familiares em primeiro lugar o respeito, o carinho, o ouvido, aos seus amigos particulares. E aí nós vamos perceber que nós vamos, sem mais nem menos, com o impulso da bondade e do amor de Deus, ao encontro desses diferentes. Quantos criminosos, nesse momento, estão clamando por uma palavra amiga, por um livrinho, por um chinelo, por uma pasta de dente. Quantos irmãos estão nos bares, chorando as suas mágoas, precisando conversar com alguém. E aonde nós estamos, espíritas? Estamos em casa, sentados em nosso sofá, escutando, vendo palestras. Que bom, que ótimo, mas vamos utilizá-las. Vamos utilizá-la para aqueles irmãos que estão nas mansões, com os cofres cheios de ouro, mas com os corações vazios, clamando por um amigo, clamando por uma palavra de Deus. E que eles estão no lugar certo, porque nós passamos pela prova da riqueza e da pobreza. A riqueza é uma prova, e que nós temos que auxiliar esse irmão nessa riqueza, para que ele passe por esta prova com a cabeça erguida e com um coração cheio de luz e de amor. E que nós possamos, então, irmãos queridos, amados, que ao fechar esse ciclo hoje, nós abramos um ciclo novo em nossas vidas, de mais estudo, de mais aprendizado, mas de muito mais olhar ao próximo. Ao escolhermos nossos governantes, vamos escolher aqueles que enxergam o próximo, que quer levar ao próximo a justiça, o amor. Quando escolhermos os nossos dirigentes, vamos colocar na balança essas premissas. Só assim, como nosso irmão Humberto falou, o nosso mundo vai passar de provas e expiações para a regeneração. E Kardec disse, se nós percebermos um pouquinho do que é um mundo de regeneração, nós não gostaríamos jamais de voltar para um mundo de provas e expiações.
Então, meus irmãos, fica aí o convite da doutrina espírita, dos bons espíritos que estão aqui nos guiando, porque nós já estamos guiados por eles. Nesse exato momento, o meu mentor espiritual está aqui do meu lado, está do lado da Luciana, do Humberto, da Ariovalda, da Cátia, de todos que estão aí. Todos eles estão aí, nós estamos nos comunicando com eles. Que nós façamos disso uma coisa constante, porque ele quer isso para a gente. Porque a nossa finalidade aqui é progredir e conhecer essas máximas de Jesus. E o Espiritismo está aí para nos alertar, nos esclarecer e nos confortar. Que a paz do Mestre Jesus continue sempre entre nós e que nós possamos, cada dia mais que passe, sermos um pouquinho melhor, porque esse pouquinho é que Jesus quer da gente. Ele não quer grandes sacrifícios, ele só quer um pouquinho da gente. E eu tenho certeza que ao fechar esse ciclo, nós melhoramos com certeza um pouquinho mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam com a gente, estudando, participando, comentando, participando desse estudo durante esse ano. Como a Luciana disse, a gente precisou superar algumas dificuldades, mas eu acho que tem duas coisas. Agradecemos também a Deus, pela oportunidade de estudar, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, porque o estudo da doutrina espírita, ele nos ajuda muito a ampliar a nossa visão, a modificar o nosso ponto de vista, e com isso a gente tem a oportunidade de agirmos diferente, diante de todas as experiências que nós temos. Então agradecemos a Deus, agradecemos ao Sérgio, à Luciana, pelo carinho, pela paciência, pelo companheirismo, pelas risadas, como a Luciana disse, foram muitas também, Agradecemos aos amigos que estão aqui e estamos encerrando esse ciclo do estudo do livro Obras Póstumas esse ano, mas ano que vem tem outros estudos, e o estudo ele é contínuo, não para nunca. Então, só nos resta agradecer a Deus. Luciana, você faz a nossa oração final? Ou Sérgio, quem se prontifica? É só um, hein, gente? Vai fazer, Luciana? Então vamos lá. Eu posso fazer. Antes de fazer a oração, eu só queria citar uma frase, que tem no túmulo de Kardec, porque Kardec, a gente, ultimamente, nos últimos encontros, falamos muito dele, que foi o codificador da doutrina espírita, e que lá está escrita a seguinte frase, que também está no livro O que é o Espiritismo, que resume muito, muito bem a questão da reencarnação, a necessidade de evoluirmos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Vamos orar. E assim, querido Pai Deus, queridos amigos espirituais, querido irmão Jesus, esse companheiro, esse irmão tão gentil, tão generoso, que com certeza está ao nosso lado, nos amparando, nos incluindo. Esse irmão que Deus colocou para que pudéssemos nos guiarmos, para que pudéssemos tê-lo como exemplo. Só temos a agradecer a oportunidade, agradecer pela amizade que construímos, agradecer pelas palavras que muitas das vezes nos serviram de consolo, de ânimo, de motivação. Agradecer por estarmos aqui com saúde, apesar do caos que se encontra no nosso planeta. Agradecer por tantas mãos que em momentos tão difíceis resolveram agir, resolveram auxiliar o outro, resolveram mostrar que quando queremos, podemos realizar muitas, muitas coisas.
Agradecemos, querido irmão Jesus, com o coração repleto de felicidade, com o coração repleto de alegria, por termos concluído essa etapa, por termos concluído essa tarefa, por termos tentado dar o melhor de todos nós. Que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que nos acompanharam, abençoe a vida daqueles que não puderam estar reunidos conosco durante esse período, mas que com certeza estavam em pensamento, e com certeza estavam emanando boas energias. Que possamos, querido irmão Jesus, levarmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida daqui para frente, tudo o que aprendemos aqui, que possamos realmente colocar em prática, que possamos realmente vivenciar os teus ensinamentos. Enfim, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nessa doutrina tão consoladora, essa doutrina que tranquiliza tanto os nossos corações, essa doutrina que nos dá a certeza de que nada acaba aqui, que nos dá a certeza de que um dia encontraremos os nossos amores, que um dia reencontraremos aqueles que tanto amamos, que partiram para o outro lado, que reencontraremos todos os amigos que já estão do outro lado, e que tenhamos a certeza de que aqui estamos apenas de passagem, que a nossa morada realmente é o plano espiritual. Mas que enquanto estivermos aqui, querido irmão Jesus, que possamos fazer a nossa parte, que possamos auxiliar mais, que possamos erguer mais as mãos, que possamos nos doar mais ao próximo, que possamos ser realmente teus servos. Muito obrigada de coração por essa oportunidade tão significativa, por essa oportunidade tão sublime em nossas vidas. Fica conosco, abençoe a todos nós, abençoe a nossa sociedade, abençoe o nosso estado, o nosso planeta, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Também agradecendo a Ludmila, que não pôde estar conosco, o seu Sebastião, que também nos acompanhou e nos ajudou bastante. Então, e desejando muita paz a todos. Fiquem com Deus.